Olá a todos, eu sou Caroline Lico, sou consultora da Egon Zehnder e estou bastante feliz de estar hoje nesse painel para falar de governança e sucessão com a Caterine e com a Merula, que eu estou conhecendo hoje pela primeira vez pessoalmente. Então, acho que o novo mundo que estamos vivendo, a gente consegue estar conectadas, muitas vezes sem estar fisicamente juntas, mas hoje eu tive esse privilégio de estar aqui sentindo essa energia positiva. E a ideia hoje é a gente compartilhar um pouco de como foi o processo de sucessão da Abrale, que eu poderia dizer que foi um processo bem sucedido, considerando que a Caterine já está aqui conosco há mais de 100 dias, e trocar aprendizados pensando em vocês que estão planejando sucessão, algum momento vão ter que pensar em sucessão. Então, o que são melhores práticas, o que a gente aprendeu ao longo desse projeto, que a gente pode levar para a realidade de cada uma dessas associações tão bacanas. Então, a ideia aqui não é gastar muito tempo com a apresentação, mas só introduzindo a Egon, empresa da qual eu faço parte. É uma consultoria global, mas a gente gosta de se ver como boutique pela nossa atuação local, pelo nosso modo de trabalho colaborativo, e a gente atua sempre pensando em soluções de liderança. Muito passando aqui já para o próximo slide, com esse propósito que é liderança para um mundo melhor. Então, esse é o propósito da Egon, esse é um dos meus propósitos individuais, e eu acho que a ideia do nosso trabalho é justamente como a gente ajuda as empresas, as associações a fazerem mudanças positivas e duradouras na liderança. Então, a ideia aqui é a gente refletir um pouquinho de como foi esse processo de sucessão. E pensando, talvez, de uma maneira mais ampla na sucessão, a gente pode falar que, tipicamente, a gente se encontra em três cenários quando a gente fala de sucessão. Um primeiro cenário, que é aquele que a gente normalmente não quer chegar, é o cenário emergencial, que quando a gente precisa fazer uma sucessão no curtíssimo prazo, a gente tem pouco tempo para planejar, para avaliar as alternativas. Tipicamente, a gente gosta de trabalhar no cenário 2 e no cenário 3, que foi o caso aqui da Abrale. Então, quando a gente tem um tempo para fazer um bom handover, para planejar, olhar se a gente tem candidatos internos, avaliar o mercado de uma maneira rigorosa, e com isso todos os lados ganham. E nesse processo, a gente realmente acredita que quanto mais tempo a gente tem para planejar, mais a gente vai conseguir endereçar algumas questões que são críticas para a gente pensar em quem é a melhor pessoa para a gente trazer para esse próximo ciclo. Então, muitas vezes, quando a gente fala com as organizações, tem uma tendência da gente pensar que o que levou a organização até aquele estágio vai ser o que vai levar a organização para o próximo passo. Então, muitas das conversas que a gente vai trocar aqui com a Merula e com a Caterine foram o que a gente espera de estratégia da Abrale para os próximos anos. Então, essa é uma questão que você que está pensando em sucessão precisa se fazer. Onde eu quero chegar? Quais vão ser as diretrizes estratégicas? O que eu quero? O que eu espero de novo nessa organização? E esse vai ser um guia importante para a gente pensar qual que é o tipo de profissional que eu quero atrair, como precisa funcionar toda a governança, como vai funcionar a dinâmica com o conselho. Então, quanto mais tempo você tem para planejar, mais tempo você vai ter para ir profundo nessas questões, falar com os stakeholders importantes e estar muito seguro do tipo e da pessoa que você quer trazer para a sua organização. E sem aqui mais delongas, porque a gente quer ir para o nosso bate-papo, acho que talvez essa página, ela sumariza alguns dos aprendizados que a gente teve ao longo dos últimos anos fazendo trabalhos como esse, e são pontos que você que está planejando sucessão deve atentar ao longo desse processo. Acho que o primeiro deles é conduzir um processo que seja rigoroso, abrangente e objetivo. Então, os fatores do passado, como eu falei, não necessariamente é aquilo que vai te levar para o futuro. Tem que se preservar o melhor e introduzir o novo, buscando maximizar
o impacto. Um segundo ponto que é muito importante, tem uma tendência, às vezes eu vejo nas organizações que a gente apoia, quando você conhece um candidato que você já tem uma afinidade, parece ser a pessoa, você se apegar muito àquela pessoa e não se permitir explorar. E isso pode ser que dê certo, mas permitir seguir o cronograma, explorar o mercado de uma maneira mais rigorosa, vai fazer você ter mais certeza que você está trazendo a pessoa adequada para a sua organização. Um segundo pilar que a gente coloca é como a gente pode estruturar o processo com fases e garantir que a gente mantenha a motivação ao longo do processo. Às vezes vai demorar para encontrar a pessoa certa, mas a gente quer encontrar a pessoa certa e para isso a gente precisa acreditar, ter fé, né, Merula? Que vai dar certo e seguir um processo diligente e respeitar a sua tampa. Exatamente, respeitando cada uma das fases desse processo que são bem importantes. E eu acho que para isso é muito importante ter um guia. Então, qual que é o perfil que é buscado? O que são experiências ou características que são mandatórias, características que são desejáveis, mas não necessariamente necessárias. Isso vai te ajudar a ter uma discussão e um pensamento mais objetivo para tomar a decisão. Tanto quem está mais envolvido no dia a dia daquela nomeação, mas também, já ligando com o quarto ponto, a nível de conselho. Então, que stakeholders envolver, quando envolver, como envolver, isso é muito importante, porque às vezes o envolvimento errado de determinado stakeholder pode prejudicar um processo ou minar um determinado candidato que tem todo o potencial para encaixar bem naquela organização. Então, acho que a gente vai comentar, acho que isso foi muito bem feito a nível de Abrale, com muita colaboração de todos os envolvidos pela paixão pela associação. E aí, por fim, sem mais delongas, muitas vezes confidencialidade é algo importante. Então, a Caterine, eu acho que vai poder dar o ângulo dela, mas o processo foi um processo confidencial ali até as fases de entrevista, e isso garante que não criem ruídos desnecessários em torno da organização. E aí, por fim, eu acho que essa parte é totalmente mérito da Abrale, de todo mundo que tem acolhido a Caterine, como fazer uma boa integração. Então, eu acho que seria bacana depois ouvir da Caterine um pouco do onboarding e o que são melhores práticas para você que está recebendo um novo executivo na sua organização e quer garantir uma integração de muito sucesso. Então, talvez tivesse algumas páginas a mais aqui para compartilhar, mas eu acho que, na essência, esses são alguns dos aprendizados que a gente absorveu ao longo dos últimos anos fazendo trabalhos como esse. E eu queria ouvir Merula e Caterine sobre esse processo, talvez, não sei, começando com a Merula, de expectativas e o que você acha, Merula, que a gente fez bem aqui nesse processo, que outras organizações podem se inspirar para fazer. Carol, muito obrigada pela presença aqui com a gente. É muito importante esse tema para a gente compartilhar com os líderes das organizações, porque o que acontece? A maior parte de nós que estamos envolvidos em organizações de pacientes, num propósito semelhante com o da Abrale, começamos o nosso trabalho porque a gente está tocado pelo problema, né? Então, nós somos pacientes, ou um familiar, então o amor está no coração. Mas muitas vezes falta a prática, a gestão. E aí que as organizações têm dificuldade de pensar que precisam trazer aliados para fortalecer o seu trabalho, né? No nosso caso, né, da Abrale, sempre eu busquei trabalhar de uma forma profissional, agregar executivos, profissionais para os diferentes projetos que a gente tem. E isso acabou dando uma qualificação para os projetos muito boa, né? Só que chega um momento que você vê o trabalho tem potencial para crescer, tem potencial de ser escalado, só que você tem uma força limitada. No meu caso, força física,
limitações pela minha saúde no momento, mas às vezes uma limitação de capacidade, que você também precisa assumir, né? Falar, minha capacidade máxima é fazer meu trabalho até aqui que eu consegui semear um pouquinho e construir um alicerce para uma organização do tamanho que for. A partir de agora eu preciso de alguém com uma qualificação diferente para poder levar para um outro plano, para um outro patamar, para uma outra dimensão. Né? E foi assim que aconteceu. Nesse processo de reflexão, e se amanhã eu não estiver mais aqui, como vai ficar a Brale? Né? E se eu não tiver mais força para acompanhar o Fábio, a Nina, a Niari, mais 64 pessoas lá da nossa equipe, como eles vão ficar? Precisa de uma liderança que tenha uma qualificação para fazer um planejamento, para participar das reuniões com os principais stakeholders. E aí foi que a gente buscou a Ergon para fazer esse trabalho, porque vocês têm toda a experiência em buscar os talentos certos. Mas assim, o que foi crucial? Primeiro, essa decisão, ser sincera, não está em cima do muro. É uma coisa que eu estava confiante que precisava ser feita. Segundo, transparência. O que temos? A Brale está aqui, é isso. Não tem nada escondido, não tem nada nas entrelinhas, que não vai trazer surpresa nenhuma para quem assumir o trabalho e falar, não, foi escondido isso. Eu não sabia que tinha uma dívida, eu não sabia que tinha um problema de conflito com os médicos. Então, qual é a situação? O cenário é esse. Mesmo que tenha probleminhas, você tem que colocar. E outro ponto importante é você ter clareza aonde você quer chegar, né? Porque assim, se a gente sabe para onde que tem potencial de crescimento e de condução dessa obra, quem está chegando vai fazer um planejamento alinhado ao que você pensa. E daí se entregar nessa colaboração. A gente definiu alguns valores que foram importantes, até lembro que foi até interessante, que eu falei, Carol, dentro da lista das qualificações, tem 2 que eu quero colocar, né? Vocês vão dar risada, mas é importante para mim. Primeiro, ter fé e segundo, ter tido alguma experiência como familiar ou como paciente. Você pergunta na entrevista, você acredita em quê? Você acredita em Deus? Sim. Então, passa para outra fase. Ah, não, só na ciência, então tchau. Não é pra gente. Tarefa entendeu? fácil, né? Então, assim, o que é importante para você? Para mim era importante fé. Então, a gente tinha que estar alinhada nessa ideia também. Então, é importante o líder saber quais são as prioridades, quais são as coisas que você valoriza e tentar achar alguém que não vai ser igual a você. Vai ser melhor em muitas coisas. Em algumas outras coisas, você vai ter que apoiar e trocar experiência. Mas eu estou muito feliz, né? A Caterine veio com energia, com saúde, com vitalidade, com inteligência, com criatividade. E com certeza ela vai poder falar aqui o quanto ela também se encantou com tudo que a gente já construiu e com as possibilidades da gente ampliar ainda mais, com mais amor, o que a gente está fazendo. E acho que o segredo de dar certo é isso, compartilhar sem receio, porque você só multiplica se você está aberto a dividir. Obrigada, Merula. Muito lindo o que você falou. E eu lembro bem, nós, iniciando esse processo, que sempre existe esse receio se a decisão do outro lado realmente está tomada. Eu acho que essa é a fase 0, eu diria que não é nem a fase 1. É claro que você constrói também ao longo do processo, muitas coisas vão se materializando e tem mais clareza do que é o perfil desejado, qual que é o próximo passo para a organização, mas essa certeza e confiança da Merula acho que foi muito importante e também um alinhamento de que a gente não iria encontrar uma outra Merula, mas a gente iria encontrar uma Caterine com as suas fortalezas, com as suas experiências e outras vivências para agregar na Brale. E do lado, acho que até queria te ouvir, Caterine, porque
ocupar uma posição que já foi ocupada pela Merula não é desafio fácil. Eu lembro das nossas conversas de como seria assumir essa posição e todas as expectativas em volta antes de você começar, né, aqui na Brale. Então, como foi para você? Olha, tem muitas coisas a dizer, mas eu queria começar primeiro agradecendo por essa oportunidade, né, de estarmos aqui juntas, falando sobre esse processo tão cauteloso, ético, cuidadoso e transparente de aproximação, né, no mercado para buscar um perfil, de celebração dessa sucessão. E eu falei, eu acho que durante o processo, algumas vezes, e falei depois ao começar aqui na Brale, que essa era uma sucessão não, acho que eu não usei esse termo, essa era uma seleção muito especial, que nesse processo não estava procurando um executivo, né, comum, um executivo da saúde, né, um executivo talvez do setor privado, alguém com só habilidades e competências usuais, né, da área executiva. Eu falei, vocês estão procurando alguém especial, né, e sobretudo que tem um alinhamento de propósito. E te ouvindo agora, Merula, primeira vez que a gente está tendo essa oportunidade de conversar sobre isso, né? Estou até emocionada, espero conseguir falar tudo. Mas te ouvindo agora me veio um insight importante, né? Como tudo na vida precisa dar um fit, um encaixe perfeito. Nada é por acaso e tudo tem o seu tempo, a sua hora e o seu porquê. Então, a Brale é uma associação, uma organização extremamente estruturada, que em seu devido momento, tendo um propósito muito específico, uma missão muito bonita, decidiu procurar, né, um executivo que pudesse somar esforços. E eu era uma executiva da saúde que estava procurando um lugar com propósito. Então, acho que foi uma busca complementar, né? Para mim é extremamente importante a oportunidade de agradecer tanto a você por toda a condução do processo, né, quanto a Merula, porque eu posso te dizer com bastante humildade e coração aberto que foi muito melhor do que eu esperava essa transição inicial, né? Essa construção de um relacionamento inicial e aproximação, né, com a equipe toda, não só com a Merula. E isso, obviamente, faz parte também de todo o cuidado com o processo de integração, né? O acolhimento inicial, a transparência, como ela falou, e também a organização dos processos internos, né? A forma estruturada como foi pensado o meu onboarding, né? Todas as atividades iniciais, nesses 100 primeiros dias que estamos aqui completando. E então, isso realmente fez muita diferença, né? Para que... Desculpa interromper. Imagina. Como que foi esse processo do onboarding? Quer dizer, conta como que você conheceu os projetos. Sim, eu acho que é muito diferente, né? A gente ter, obviamente, no processo de seleção, eu já tinha um overview dos projetos, né? Até isso foi muito importante para a tomada de decisão. A gente conhece uma organização não só pelo prestígio e a reputação institucional, mas também pelo que ela faz, né? O que ela entrega de valor e como ela entrega a sua missão. Então, eu tinha uma noção, né? E também fiz o meu dever de casa, procurei um pouco sobre os projetos, mas é completamente diferente o que aconteceu aqui na Brale. No meu onboarding foi que eu tive a possibilidade de ouvir numa reunião que foi feita em cada departamento, né? Então, foi reunido ali o time no nível operacional, né, gerencial e estratégico, né? Ou seja, em todas essas reuniões que foram feitas por departamento, a Merula esteve presente, né, a diretoria da Brale estava ali composta e toda a equipe do departamento. E me apresentaram, então, né, os projetos, além dos projetos, um pouco também das atividades operacionais, né, que aconteciam. Eu tive a oportunidade de conhecer isso, também era uma demanda minha, de conhecer a equipe, né, os perfis dos profissionais com os quais eu iria trabalhar. E eu me recordo que, num determinado momento no meu processo de onboarding, uma pessoa aqui da Brale mesmo me perguntou quais eram as minhas expectativas para esses primeiros meses, né, de chegada. O que eu tinha como expectativa e o que eu esperava também entregar para a Brale. Aí eu respondi e eu repito aqui para vocês, porque para mim é um elemento essencial.
nada, entregar nada. Eu preciso ouvir da equipe, eu preciso entender quem é a Abrale, né? Quais são as pessoas que trabalham aqui, esses perfis profissionais que compõem esse time e entender exatamente como que chegamos até esse ponto, né? Então, todo o valor construído, todo o histórico da organização, os desafios da posição, a gente sabe logo no início do processo, faz parte do que a gente recebe, né, Merula? E a Merula muito bem também ressaltou esses desafios quando eu cheguei. E são desafios, alguns específicos da Abrale, né, como ampliação, crescimento, enfim, e outros comuns de qualquer organização que está recebendo um novo CEO. Agora, entender a organização, né? Como ela se estrutura, as pessoas que a compõem, os principais desafios práticos de cada departamento e a visão estratégica, a visão de futuro que foi compartilhada pela Merula comigo neste processo de imersão dos primeiros 30 dias, né? Essas reuniões aconteceram em 30 dias, realmente fez toda a diferença, né? Para que eu pudesse, talvez de uma maneira muito mais rápida, assumir uma série de responsabilidades, começar a desempenhar a minha função. Bom, posso compartilhar aqui com vocês que com toda confiança, né, e isso me alegra muito, toda a confiança a Merula depositou em mim nesses primeiros dias e eu muito rapidamente, depois desses 30 dias de imersão, já comecei a cumprir a agenda, não é, institucional e boa parte dos nossos compromissos, tanto internos quanto externos, claro, com todo o apoio e com todo o direcionamento. Né? Agora, Carol, eu quero tirar um momentinho aqui para dizer que a questão do alinhamento de propósito, né? E não só de propósito pessoal de vida, né? Propósito profissional e pessoal, é muito importante para que a gente possa, como candidato, né, tomar a decisão de assumir uma posição num grande desafio como esse. Para mim também pesou, né, todo o histórico da Abrale, sem sombra de dúvida, né, representada aqui pela Merula, que é uma mulher fantástica, incrível, e construiu, né, com a ajuda de muitos, claro, construiu essa associação com muita dignidade, ética, amor, fé, carinho, determinação. E um terceiro ponto que para mim também pesou no momento da escolha, que é olhar para o futuro e entender o que a gente vai deixar, né? Então, existem muitas oportunidades da gente exercer e crescer profissionalmente numa carreira executiva corporativa, né? Tem vários segmentos. Eu já tinha passado pelo setor público, pelo privado, pelo terceiro setor, em outras posições, consultoria, enfim, uma carreira nesses 20 anos aí com muitas oportunidades. Mas nunca, né, eu assumi um desafio como esse, de uma transição, não sei se é bem esse termo, mas de uma transição de um projeto tão bem cuidado, tão bem nutrido, né, tão importante, né, que cuida de vidas, de pessoas, que ajuda muitas pessoas, com um propósito tão forte, num momento de tanto alinhamento que eu precisava também, uma perspectiva de futuro, né, de olhar para frente e ver, bom, que atividade profissional eu ainda quero desenvolver, que entrega algo edificante, que pode transformar vidas, não é? E também eu acho que num momento de resgate dos meus valores profissionais, né? Eu sou médica de formação, médica sanitarista, sempre trabalhei com saúde da coletividade, das populações. Eu acho que chega um ponto, depois de tantas experiências na gestão em saúde, que eu estava precisando talvez fazer um caminho de aproximação novamente ao paciente. E aqui na Abrale eu tenho essa oportunidade, né? E aproveito aqui em público para dizer para vocês que a transição ela requer muito trabalho, sim, muita coordenação, comunicação, né? Para além da nossa agenda das primeiras atividades de acolhimento na Abrale, nós estabelecemos um ritmo de trabalho muito próximo, né, em parceria, então não tem como ser diferente. Né? A Merula não estava procurando outra Merula, porque isso é impossível, nós somos todos únicos, e eu não vim para a Abrale para ser também nem um esboço de Merula, né? Eu vim para contribuir para a gente trabalhar juntas. Exatamente. Caterine, uma coisa que é importante que você falou, né? E eu gosto do Steve Jobs, que assim, minha primeira reunião no plano espiritual já está programada. Mais para frente, a gente adiou um pouco.
vai ser com ele. Mas assim, eles falavam que vai fazendo e os pontos lá na frente vão se conectando. Então, quando você faz com amor, né? Fazendo as suas escolhas do dia a dia, lá na frente você vai ver que todos os aprendizados que você construiu, em algum momento vão ser utilizados e vão ser úteis. Nesse processo do você, executivo, empreendedor social, que você quer ter alguém para te apoiar, não precisa ser sucessão, pode ser um executivo para ser seu diretor no primeiro momento. Então, começa gradualmente, né? Não precisa sair de cena, você pode ter alguém que vai melhorar a sua equipe, enfim, vai profissionalizando por etapas, né? Porque se a pessoa não tem nem funcionário, como que ela vai ter sucessão? Né? Então, primeiro a gente está trabalhando aqui para a profissionalização das organizações. E isso é uma coisa que há 15 anos a gente fala. Não adianta você ter a vontade. Você não tem a capacidade, assume. Procura alguém que tem esse talento, traz para você, né? Encanta essa pessoa com o seu propósito para ela usar a capacidade dela a favor do que você está pensando em propósito. Exato. Né? Agora, você quer esconder seu propósito para ninguém copiar. Copiar o quê? Né? Se copiar, melhor ainda. Vai estar lá espalhado. É isso que a gente está fazendo aqui, divulgando para vocês copiarem. Copiem, porque só copiando a gente vai alcançar a qualificação que a gente quer para as organizações sociais. Não pode ser ONG o indivíduo. Eu mesma na minha garagem, e eu sou ONG representando os pacientes de talassemia. Quem falou? Todos pensam como eu? Todos usam oxigênio? Todos se tratam no Einstein? Não. Então, como que é que eu vou representar eles se eu tenho só uma visão do que está acontecendo? Né? Então, aberta, abre a sua cabeça. Se você quer crescer, você tem que colaborar. Começa com voluntários, depois contrata alguém e vai um dia chegar como a Brale a se orgulhar de ter um executivo como a Caterine. E outra coisa, além da gente trabalhar essa transparência e essa honestidade, a cumplicidade, né? A cumplicidade que eu olho para a Caterine e falo, Caterine, você tem uma reunião na Secretaria da Saúde, vai lá, fala o que você quiser. Entendeu? Eu tenho certeza que o que ela falar vai ser ótimo, eu não posso ir lá, mas a Caterine vai estar lá nos representando. E aí, também para mim não ficar interferindo na agenda dela, como que a gente faz? Caterine, eu só vou cuidar da captação de recursos. Eu adoro essa parte. Passar o chapéu é comigo. Então, se você está assistindo e você tem verbinha, pode me contatar depois. Mas, enfim, só essa vai ser a minha parte. Só captação de recursos. Entendeu? Agora temos o Instituto Merula Stigl para a formação do Fundo Patrimonial, mas é um outro painel. Sim, exato, é a governança e os papéis e responsabilidades. Exato. Então, assim, precisam ser definidos. Exato. Enquanto eu estiver aqui, algum papelzinho eu vou ter dentro da Brale. Mas eu estou muito feliz em delegar a gestão e a estratégia para a Caterine, para o Fábio e para todo o time. E vou estar lá do lado, apoiando, dando ideias, dando dicas, dando as minhas críticas. Você sabe, eu gosto de acompanhar assim, ficar de olho, né? Mas deixa a liberdade. Eles vão errar, vão aprender e vão fazer melhor, coisas que eu nem pensei. Então, assim, começa abrindo o seu coração, trazendo um voluntário. Depois contrata um profissional. Um dia você vai ter um time como o nosso. E aí, quem sabe uma executiva que nem a Caterine e uma empresa que nem a Ergon, para ajudar na seleção. E eu acho que você falou um pouco, Merula, mas eu gosto de acreditar também que eu sempre penso numa tríade do sucesso, que são 3 fatores. O primeiro deles é a intenção. Eu acho que uma organização como essa é cheia das melhores intenções. O segundo ponto que eu acho que vocês fazem muito bem é a disciplina. Um processo como esse não é fácil, toma tempo, às vezes você não vai achar a pessoa tão rápido e
encontrar uma pessoa que tenha fé, que reúna todos os requerimentos que a gente definiu lá atrás, é uma busca muito difusa, não é fácil, é complexo. Eu entendo quem está passando por isso e tem essa dor. E dar tempo ao tempo. Então, se você tiver intenção, se você colocar disciplina, um processo estruturado e dar tempo ao tempo, o sucesso vai vir. Eu acho que aqui... As coisas vão se conectando. Exatamente, exatamente. É isso, não dá para a gente manejar, né, controlar todos os elementos num tempo zero. Eu gostei muito disso que você falou. Realmente a gente vai caminhando juntas, com apoio, com estratégia, com a mesma intenção, com alinhamento de propósito, entendendo aqui os desafios e os compromissos dessa posição, mas a gente vai conectando os pontos juntos a partir das experiências da prática. E aí eu quero ressaltar esse ponto. Agora, passando da fase da seleção, que eu acho que a gente já falou dos componentes importantes, né? Um outro elemento importantíssimo para que essa escolha tenha sido feita e a continuidade e sucesso desse projeto aconteça é a autonomia e a confiança, né? Então, eu agradeço muito que, de fato, isso esteja acontecendo, né? Isso me fortalece dentro da Abrale, eu acho que cria um vínculo, né, muito importante, de muita segurança também, para quem está chegando agora e tem que enfrentar esse desafio e eu acho que fortalecer também, criar uma nova imagem, né, dentro da organização, apoiar a organização na sua imagem, né, institucional externa. Então, eu me sinto muito motivada, muito segura. Não tenho dúvida nenhuma que eu fiz a melhor escolha da minha carreira e me sinto muito bem acolhida, muito encantada. Você jogou seu encanto mesmo para cima de mim e não tem como não se apaixonar, não é? Pelo projeto, pelo propósito e pela oportunidade de ajudar as pessoas. Então, eu realmente só tenho a agradecer. Tem sido os meus 100 primeiros dias muito intensos, né? De muito trabalho, mas com muito apoio. Apoio de todo o time da Abrale, em todos os níveis da organização e, sobretudo, muito suave, né? Porque a gente está junta nessa jornada. Sim. E, Caterine, assim, que é uma coisa muito interessante, né? Que a gente sempre fala também de dica para as associações. É importante, no ano anterior, você ter um planejamento do que você quer fazer no próximo ano. Então, a gente já concluiu em setembro a nossa revisão do que a gente planeja em linhas gerais para o ano que vem. Então, feito isso, feito um esboço geral, de onde você quer, quais são os projetos prioritários, quem vai trabalhar o quê, quais são as frentes, que equipe você tem, como essa equipe vai ser coordenada, você consegue dividir, fatiar todo esse trabalho, porque não é um trabalho de 2 pessoas. Nós contamos com um grande time. Exatamente. E agora eles têm que reconhecer na Caterine a nova líder, né? Então eu estou no apoio para a Caterine, mas ela está dando apoio para a equipe. Então ela tem que dar o direcionamento para a equipe para mostrar o que a gente tem planejado. E a partir daí, cada um vai ajudar a gente a saber como executar melhor aquele projeto que a gente planejou. Então, assim, é uma colaboração de muitas pessoas no nosso time. Tem mais de 70 pessoas e quase 200 voluntários, né, que compõem esse planejamento para 2022. Então, assim, é muito importante saber aonde você vai chegar. Não é você acorda cada dia e fala assim, bom, deixa eu abrir meus e-mails, meu WhatsApp e ver o que eu vou fazer hoje. Não, tem uma agenda para ser cumprida, né? E é isso aí que a gente vai estar trabalhando. E uma vez por então, assim, cada um trabalha com a sua liberdade, a nossa equipe, e uma vez por semana a gente tem as reuniões, eu e a Caterine, e depois ela também as reuniões periódicas, semanais, com cada uma das áreas, para ir fazendo esse acompanhamento. Então, assim, é muito, muito tranquilo e muito gostoso trabalhar dessa forma, porque não cria ruído de comunicação, não fala, eu pensei que era para fazer isso, não era para fazer aquilo. Não, isso era para fazer aquilo, era para fazer, sabe, não é para ficar voltando atrás. E esses aprendizados vão sendo construídos. E o ano que vem, talvez eu precise estar menos envolvida no planejamento de 2023, que ela já vai ter todo esse conhecimento. E a equipe também vai estar ajudando. Então, assim, essa transição também é gradual, não é? Ah, bom, tchau, tá aqui, vou embora,
fui embora para minha casa, né? E nem sempre isso acontece, né, Merula? Às vezes as organizações deixam para planejar quando o líder já não pode mais estar lá. E aí você perde toda essa transição, essa experiência, por isso que a gente fala, começa a se planejar. E é isso, talvez vai ser uma pessoa para o seu time, depois vai ser um profissional. Exato. Então, exatamente. E compartilhar a visão estratégica, eu acho que esse é o ganho melhor que eu tenho tido nesses últimos dias, 100 dias aqui dentro da Abrália, a oportunidade de ouvir, né, a visão da estratégia da organização para cada pilar de atuação que nós temos, né, e num nível de detalhe que é o suficiente para que eu consiga ter uma visão do todo, né, e possa contribuir já, mesmo estando há pouco tempo na organização, com o planejamento do próximo ano. Então, é muito generoso a forma como a Merula tem feito, mas também muito ordenado, né? Do ponto de vista prático, muito ordenado. E a gente tem sistematizado isso, registrado isso, né? Então, a gente tem isso ou gravado ou com notas, né? Documentado. Então, a qualquer momento eu sou capaz de consultar esse material, ainda que ela esteja envolvida em outras atividades. Então, eu já tenho essa informação e eu posso resgatá-la, né, para entender qual é a nossa expectativa, a nossa estratégia, nossa linha estratégica para todos os departamentos da organização, com o que nós estamos nos comprometendo, né, de crescimento para a organização em cada um dos seus departamentos. Então, realmente é muito importante ter esse compromisso e fazer de forma estruturada, né, para que o executivo, o novo líder que esteja chegando, tenha essa ferramenta, né, para poder, de fato, pensar o futuro da organização e levá-la do ponto que está hoje até esse futuro, né, porque esse é o objetivo. Você vê, né? O que a gente está apresentando aqui é um desafio para as empresas também. Então, a gente está trazendo visão empresarial para um projeto que é com cunho social. Então, isso que as pessoas têm que entender. Não é porque é non-profit, que é sem fins lucrativos, que não tem que ser profissional. É o desafio de você ser um empreendedor, de ser a sua empresa. E cada vez mais as empresas elas vão exigir, quem vai nos apoiar, que a gente tenha resultado, que a gente mensure nosso impacto, que a gente tenha planejamento, né? Que a gente cumpra o que a gente prometeu. E você só vai conseguir fazer isso se você tem uma equipe. E que seja cada vez mais eficiente, né, Merula? Exato. Até para poder utilizar melhor os recursos captados, né, para entregar o valor que você está se comprometendo. Exatamente, aumentar o seu impacto. E a gente vê, por exemplo, uma coisa que sempre me intrigou, que a gente ainda no Brasil não tem a cultura da doação. Então, a gente precisa ainda envolver a pessoa física na doação de recursos. Então, quem é paciente, por exemplo, na Abrália, a gente já ajudou mais de 50 mil pessoas diretamente ao longo dos 18 anos de existência. A gente tem 750 doadores, pessoa física. American Cancer Society, que é uma organização americana que trabalha com câncer nos Estados Unidos, tem 1 milhão de doadores, pessoas físicas, que contribuem com $1 bilhão por ano. Então, assim, cada um doa um pouco e com isso eles constroem um grande orçamento que eles conseguem investir em pesquisa, em educação, em advocacy. Então, assim, a gente tem potencial para chegar lá. Exatamente. Quando a gente vê que a gente está nos R$10 mil, que não dá nem $3 mil hoje com o dólar que está, 3 milhões de dólares. E eles estão com 1 bilhão, cateriri. Boa sorte que a gente vai ter que sair. Vamos sim. Esse então, é um dos nossos 3 principais desafios, né, Merula, de desenvolvimento aqui na Abrália. Então, assim, mandaram uma pessoa para a África explorar o mercado para Havaianas. O pessimista chegou lá e falou assim, impossível vender Havaianas aqui. Todo mundo anda descalço. O otimista chegou pleno de oportunidades. Só tem passo a passo, só tem pé descalço. Todo mundo está precisando de Havaiana. Né? Então, a gente está assim no Brasil. Não tem causas importantes e estruturadas como a Abrália. Então, a gente tem oportunidade. Tem $1 bilhão no mercado. A gente vai atrás. Não vai ser para amanhã. Vai demorar 1 década, 2 décadas, 3 décadas. É o tempo. Mas vamos conseguir. Mas a gente vai olhar para trás e vai falar,
aqueles 3 milhões serviram de sementinha e floreiram. Então, assim, tem potencial. Então, o cenário é otimista, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, apesar de tudo, só temos coisas boas à vista. Exatamente, exatamente. Eu gostei muito do que você falou, Merula. Eu acho que o terceiro setor, de maneira geral, não é porque é terceiro setor que tem que fazer um processo menos profissional, menos diligente, Ao menos contrário, estruturado. Mais econômico, pagar pouquinho. Exatamente. Tá bom, então, tudo bem, a equipe está aqui que eu queria aumento. Mas assim, exatamente, tem que levar sim, a sério, porque Claro. o impacto que pode ter, e pessoas que, a gente que está em contato com executivos o tempo todo, dos dois mundos, pessoas que buscam propósito, como a Caterine, eu acho que buscava o seu propósito, são muitas. Pessoas talentosas que estão procurando uma causa tão bacana quanto essa. Então, às vezes pode parecer difícil achar esses profissionais lá no mercado, mas tem mais gente buscando algo assim. Ao contrário, viu? Eu posso compartilhar com vocês que chega numa etapa do desenvolvimento profissional, talvez naquela faixa etária próxima aos 40, né? Que a gente começa a fazer uma série de revisões, né? E novos compromissos e metas de futuro, e eu tenho escutado isso de muitas pessoas com as quais eu já trabalhei em organizações do setor privado, da área pública, internacional, nacional, e estão todos na mesma fase, né, tentando almejar novos horizontes profissionais, novos desafios, muito menos atrelados à remuneração ou atividades comerciais, né, lucrativas, e olhando para o terceiro setor com muitos bons olhos. Não só porque é um setor que apresenta oportunidades com grandes propósitos, né, e isso, para esse perfil de profissional, cai muito bem nesse momento da carreira, mas porque estão apresentando oportunidades muito profissionalizadas, né? De aprendizado. E estrutura também. Eu me surpreendi, tá aí um fator que eu esqueci de comentar, eu acho que vale a pena. Eu me surpreendi muito com o nível de profissionalização e estruturação organizacional que eu encontrei na Abrale, mas não poderia ser diferente, né? Com a Merula à frente e toda essa preparação para receber um novo CEO, eu acho que o trabalho foi executado com grande maestria, né? Eu encontrei na Abrale uma estrutura organizacional de qualquer grande empresa do setor privado, né? E isso tem sido um atrativo no mercado para executivos como eu, né? Pessoas que estão fazendo essa transição de carreira, vindo para o terceiro setor, trabalhar com o investimento social, com iniciativas que entregam valor e não produtos, né? E que não têm finalidade de ânimo e estão aí a serviço do desenvolvimento social, né? E de fazer o bem. Então, E o espaço para criar e para realizar é tão grande em organizações como essa que a experiência que o profissional vai ter e depois consegue levar para outras organizações do terceiro setor, para o setor privado, é gigante. Cada vez mais a gente tem visto que é menos sobre onde você estava e mais sobre as experiências que você teve e o que aquilo te desenvolveu como profissional. Então, tá num lugar como a Abrale, que você tem espaço para criar, espaço para realizar uma infinidade de possibilidades, como são as associações que estão ouvindo a gente hoje, é muito atrativo para muitos profissionais que têm também esse quê de quero estar num lugar com propósito, né? E, Carol, a gente vê os jovens cada vez mais preparados para ajudar a transformação do mundo. A gente faz parte de uma classe que teve muitas oportunidades. E se a gente for pensar que a nossa vida, né, é um propósito de você se aprimorar espiritualmente, moralmente e intelectualmente. Você tem oportunidade de educação, de ter acesso à moradia, à água, coisas que às vezes saúde, que a gente às vezes não valoriza, né? E esse jovem que está podendo ser capacitado hoje, eu acompanhando meus filhos, e você também, como uma princesa aí, jovem, vai se formar fora, vai estudar, vai preparar para realmente fazer a diferença no mundo. E aí começa a pensar, será que é legal eu ter tanto e quem está ao meu lado não ter nada? Será que eu sou feliz acumulando e aquela pessoa sentindo necessidade? Quando vem esses questionamentos, né, aí toca o sino que você precisa realmente buscar por que você está aqui, né? E por que você está aqui não é a respeito da organização, não é sobre a Abrale,
é sobre como a Caterine vai contribuir para ela ser uma pessoa melhor. É o sentido Quando da ela vida, né? chegar no plano espiritual, ela vai ter uma listinha. Olha como eu melhorei. Olha quantas portinhas eu consegui abrir, né? E aí, é um balanço. Porque também a gente não pode falar que é só a samaritana. Porque realmente a gente não é a Madre Teresa, né? A gente não consegue amar o próximo sempre. A gente fica com raiva, né? Fica assim inconformada com a inveja das pessoas, com a maledicência. Mas a gente fala assim, não, o amor é mais forte, né? Jesus não falou, amar ao próximo como a si mesmo. E é isso que a gente tenta exercitar todos os dias. E quando você vê que esses valores, né, têm uma medida tão importante quanto a remuneração financeira, você consegue abaixar um pouco a expectativa da remuneração. Porque com certeza a gente ganharia o dobro, tanto eu quanto a Caterine, se a gente tivesse colocada numa farmacêutica, numa Ergon Reuter, né, numa BCG, como o Daniel. Mas infelizmente a gente está aqui. Mas a gente tem, felizmente, não infelizmente. Felizmente. Quer dizer, a gente não tem a remuneração financeira tão maravilhosa, mas é compensado pela alegria da gente receber um e-mail e falar, olha, o que vocês fizeram mudou a minha vida, salvou meu filho, né? E muda mesmo, né? Muda todos os dias, a gente escuta muitas histórias. Isso é mais do que a gente pensar no rendimento do nosso dinheiro na poupança. Então vale a pena você abrir mão e fazer essa conciliação. Ganhar, não fazer de graça, porque também isso também é uma deturpação. Porque você está fazendo um trabalho social, tem que ser de graça? Não. Você é um profissional remunerado, né? Ah, não, você é o presidente, tem que ser voluntário. Não. Tem que remunerar para você poder cumprir a sua agenda. Claro. Isso fortalece o setor, né, Merula? Antigamente o terceiro setor era visto, inclusive, com outros olhos. Por isso, não era tão profissionalizado e não tinha como atrair talentos do mercado, né, em geral. Acabava atraindo muito mais voluntários, pessoas que não se comprometiam tanto, né, com aquela atividade. Isso mudou completamente, você deve saber melhor do que eu, mas nos últimos 5, 10 anos o mercado está muito competitivo, né? O terceiro setor, o setor social, ele difere muito pouco percentualmente em termos de remuneração quando a gente compara com determinados segmentos do setor privado, né, e também da área pública. E isso é uma conquista das organizações que se profissionalizam, investem, né, na sua estrutura e conseguem oferecer elementos atrativos para que a gente possa não só ver valor, óbvio, na entrega, no impacto social, né, na transformação que a sua atividade vai exercer, mas também condições de trabalho, oportunidade de desenvolvimento e crescimento profissional, visibilidade no mercado, né, condições de entregar melhor aquilo que você vem fazer, sem se sentir aquém de nenhuma estrutura organizacional, seja do privado ou do público. Exatamente. Acho que a palavra que melhor define é sustentabilidade. Tem que ser sustentável para a organização, mas também tem que ser sustentável para o profissional, senão dura pouco, né? Então, exatamente. E também uma coisa assim, né? Se você vai procurar pessoa mexuruca para pagar pouquinho, sua organização vai ser mexuruca. Seu projetinho vai ser mexuruco. Agora, o nosso projeto na Abrale tem que ser uau. Para ser uau, eu tenho muito orgulho do nosso time. Todo mundo é uau. E às vezes a gente fala, ah, não, vou pegar aquele pianinho. Mas não adianta, é uma orquestra, né? Mesmo que o pianinho vai para outra instituição, a gente tem lá tudo organizado para outra pessoa chegar, outro profissional e ocupar o lugar do piano. Então, assim, é tudo valorizado e é muito bem selecionado e é muito claro o que a gente quer, o que a gente pede, o que a gente cobra, como a gente avalia, como a gente remunera. Assim, todo mundo trabalha feliz e a gente consegue compartilhar com muito amor. Quem quiser conhecer mais, a gente está à disposição, né? Sempre a gente compartilhou. A Aliança Latina tem 3 consultores para ajudar as organizações a implementarem todas essas etapas, checklist para sucessão,
checklist para montar um grupo de funcionários. Enfim, comece pouco a pouco e a gente vai avançando. E para a reflexão final, né, que a gente tem que encerrar aqui o painel. É uma pena, poderíamos ficar aqui a noite inteira. Sim. Com certeza. Eu quero falar o seguinte, que o governo sozinho não consegue resolver os problemas. As empresas sozinhas, por mais que elas tenham muito dinheiro, elas não conseguem resolver os problemas. Então, a única forma da gente resolver problemas complexos é colaboração. Então, crie colaboração dentro da sua organização, crie colaboração com outros stakeholders, aprenda a compartilhar, né? E na medida que você compartilha, você vai ampliando. E a gente vai sendo reconhecido pelo governo como importante ator para representar, de fato, a verdadeira voz do paciente. Porque não é o marketing das empresas farmacêuticas, é o que o paciente precisa, né? Então, se alguém falar, olha, tem uma ideia de um projeto, esse projeto vai beneficiar algum paciente? É de interesse do que é prioritário para o paciente? Se sim, está alinhado com a nossa missão, vamos pensar. Se não, esquece. Ah, mas vai ter recurso. Não é para ter recurso, é para ter alinhamento com propósito. Então, essa certeza, por que você existe, para onde você está indo, com quem você está contribuindo e quem são os parceiros que você quer atrair, é muito importante. Eu tenho muito orgulho, muita gratidão de registrar que nesses 18 anos de atuação na Brale, 15 anos de atuação na Aliança Latina, a gente construiu uma organização reconhecida no Brasil, na América Latina, internacionalmente, pela nossa perseverança, pela nossa inovação, pela nossa liderança e principalmente na certeza de que Deus está no comando e a gente sempre, sempre, sempre é guiado para as decisões corretas. Então, obrigada, Caterine, por estar fazendo parte agora dessa capitania, dessa linda obra. Obrigada a você. Conte comigo, continuamos juntas. Carol, continuamos precisando da Argo para apoiar. Parabéns pelo projeto, pela empresa incrível. Obrigada. Obrigada por terem feito esse projeto pro bono, que a gente também tem que falar aqui, que é uma empresa multinacional que aceitou fazer voluntariamente um trabalho complexo e ela está aqui hoje para compartilhar essa experiência também sem cobrar nada. Então, muito obrigada. Com todo prazer. E a gente vai apresentar para os executivos da Ergon e para os outros clientes como participar de um projeto social para prevenção e controle do câncer. Com certeza. E eu acho que é o propósito da Ergon, eu falei no começo, mas também é o meu, é liderança para um mundo melhor. E com certeza, com essas lideranças maravilhosas, o mundo vai ficando cada vez mais melhor, né? Então, estou muito feliz e grata por estar aqui hoje. Foi um privilégio, na verdade, quem aprendeu e quem ganhou fomos nós. Então, muito sucesso e a todos vocês que também estão compartilhando virtualmente hoje essa história com a gente. Eu quero te agradecer especificamente, entre outras coisas que a Merula já falou bem, mas por ter feito a ponte, né? Tô aqui. Tá aqui entre nós, simbolicamente, mas de fato foi isso. Né? Precisa de muita competência, muita escuta qualificada, muita humanidade para entender o que o cliente precisa e muita sensibilidade para olhar no mercado e buscar, né, alguém que... Não sei se é a melhor opção, mas é alguém que tem um alinhamento de propósito. Então, eu agradeço por você ter feito essa ponte. E eu quero deixar uma mensagem final também. Não tenham medo, né? Acreditem e vendam a missão e o propósito das suas organizações, porque eu tenho certeza que existem outras pessoas que também vão enxergar e se identificar com esse mesmo propósito. Entre todas as potenciais competências e habilidades que vocês vão procurar, né, num talento, num executivo, em outro profissional
de outro nível qualquer que vocês vão querer trazer para a sua organização, dentre todos esses itens, tenham certeza e acreditem, o alinhamento de propósito talvez seja o requerimento básico, essencial, mais importante do que esse rol de habilidades e competências, que também são, mas eu começaria por aí. Acreditem, vendam a sua missão com carinho, com verdade, com transparência, que tem gente aí fora querendo se apaixonar por um propósito, por uma causa e vai contribuir. E olha, só para descontrair, antes da gente fechar, a gente não combinou o vermelho. Não. Tá? A gente veio aqui em sintonia. É verdade. Então eu quero saber por que você escolheu o vermelho. Por quê? Porque eu escolhi vermelho? Porque a nossa causa é sangue. Então Sim. coragem está no sangue. Sim. Então, Eu cor do escolhi- sangue. eu escolhi o Você vermelho. escolheu o vermelho por quê? Vou te explicar. Eu escolhi o vermelho porque o vermelho para mim transmite exatamente isso. Força, coragem, todos os dias importantes da minha vida, ou dias que eu preciso enfrentar grandes batalhas, ou dias marcantes, significativos na minha vida pessoal ou profissional, eu sempre visto vermelho. E então eu hoje não poderia fazer diferente. Esse é um dia muito especial. Eu nem tinha me lembrado que os 100 dias eram feitos agora, né? E a gente está comemorando aqui juntos, 100 simbolicamente, dias. com todos vocês Pessoal, ao sim. seu lado e com a Carol aqui fazendo a a ponte ponte. entre nós. Então é isso, gente. Então, a muito gente obrigada. não combinou, tá bom? Não era para fazer bonito no cenário. E a Carol veio de branco e azul para homenagear a Grécia. Já me falaram. É tudo tá inconsciente. É inconsciente. Então tá joia, gente. Vamos continuar aí o conteúdo do fórum. Beijos. Coloquem seus comentários, suas dúvidas e a gente vai depois responder no chat. Obrigada. E para complementar essa discussão tão bacana que a gente teve sobre a Barali, eu queria convidar a Mayra Galindo, que lidera a Associação Mexicana contra o Câncer, para falar um pouquinho do que eles estão passando e compartilhar esse case bacana com a gente também. Muito obrigada. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Mayra Galindo Leal, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer. Es un gusto estar aquí con ustedes en Alianza Latina y poder platicar sobre los desafíos que hay en la sucesión de la dirección de una organización de la sociedad civil. Muchas gracias, Merula, por la invitación y bueno, pues comenzamos. Cuando tenemos una organización en proceso de relevo de su director o su directora, necesitamos tener un plan apropiado de sucesión, porque si no tenemos un plan apropiado, este proceso podría desestabilizar la asociación e incluso ponerla en peligro de colapso. Por esto es muy importante contar con un plan para que el nuevo director o la nueva directora puedan enfrentar algunos de los desafíos que vienen con estos cambios. La planificación de la sucesión en este sector es diferente a la sucesión que hay en las empresas, ya que en muchas de las empresas pues es como entregar una estafeta al ejecutivo heredero. También aquí, por ejemplo, los patronatos, los consejos o las juntas directivas a veces prefieren no enfrentarse a la incomodidad de la sucesión y el liderazgo que ésta exige. Por esto mismo, nosotros hemos enumerado algunos de los desafíos que se encuentran en la sucesión. Primero, garantizar la estabilidad, ya que el proceso de sucesión debe respaldarse e involucrarse por el consejo y el patronato y también por el equipo operativo y administrativo. Tenemos que hacer lo posible para facilitar la promoción interna de los miembros de la organización en igualdad de las condiciones y posibilidades que en la selección externa. Le tenemos que dar oportunidad a las personas que han trabajado con nosotros.
El otro desafío va mucho de la mano para la persona que va a ser el sucesor, ya que éste deberá asegurar la continuidad de la misión y los objetivos de la organización. Otro desafío que le tocará al sucesor es que también debe mantener estas alianzas que se lograron con el paso de los años y en base a la labor de esta organización. Por supuesto, el sucesor también deberá enriquecer y adaptar al modelo de intervención de la organización los cambios socioeconómicos y políticos de su momento, porque tiene que responder a las necesidades reales de los beneficiarios y en nuestro caso, de los pacientes. Tenemos también algunas recomendaciones para este paso de la sucesión. Siempre hay que apoyarse en algún miembro clave del equipo operativo o administrativo para poder hacer que las funciones directivas puedan pasarse con más facilidad. También se recomienda que involucremos al patronato, al consejo o a la junta directiva y que exista un plan de sucesión por lo menos sencillo y corto para, en el marco de poder trabajar. Otra de nuestras recomendaciones es que los líderes deberán estar realmente dispuestos, los líderes, el director o la directora, dispuestos a delegar responsabilidades y compartir este liderazgo entre los miembros de confianza de este equipo para que esto ayude a la sucesión. Necesitamos garantizar la viabilidad de la organización, porque en el caso que tenga una ausencia imprevista del director o de la directora, pues esto se presenta y se tiene que hacer viable esto. Tenemos también que mantener los servicios claves durante el periodo de transición. Necesitamos tener un plan de sucesión, como les decía, de manera ágil, flexible, sencillo, para que podamos tener esas capacidades y salir adelante a mano. Necesita el director o la directora que su liderazgo, sea impartido, sea compartido y sea respaldado para poder cubrir los riesgos imprevistos y generar oportunidades de futuro. Y por supuesto, sentar las bases para preparar a la persona que entra y enfocarla hacia los cambios. En algunas consideraciones generales, es importante, como lo comentaba yo, tener un plan estratégico. Necesitamos tener un miembro que pueda tomar el liderazgo mientras se hace esta transición de la organización en las principales decisiones. Necesitamos también que un miembro del patronato o de la junta directiva esté al día de lo que pasa en la asociación, participe en su desarrollo, sobre todo en las actividades externas. La organización necesita disponer de una reserva financiera y que los sistemas financieros cumplan la normativa y los estándares exigidos por la ley. La organización también debe contar con el manual de procedimientos operativos y administrativos de fácil acceso y entendimiento para que la persona que tome su lugar pueda manejar estas actividades mucho más fácilmente. Y la dirección también debe dejar un programa con sus actividades por escrito y ya que ha identificado a la persona que puede llevar su papel en una situación de emergencia.
Pues estas son la situación que sucede en estos momentos en muchas de las organizaciones que necesitan dar este paso a la sucesión. Nosotros anotamos estos desafíos, 5 desafíos muy, muy importantes que tenemos que tomar en cuenta y, por supuesto, las recomendaciones y el checklist para que vayamos preparando este camino en el que todos, pues en algún momento, tenemos que ceder el trabajo que hemos hecho por muchos años, pero que sabemos que hay otras personas con la misma entusiasmo y con el mismo amor que podrán seguir el camino de la organización y llevarlo hacia un exitoso camino. Ya sabemos que la unión hace la fuerza y les agradezco muchísimo por su atención y por haberme escuchado.